Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos hoje fechando a meditação no capítulo de número 11 de 2 Coríntios, E como costumeiramente o faço, vamos estar fazendo a leitura completa do capítulo e também nas referências, tá certo? E também das referências, do capítulo de número 11 do livro de 2 Coríntios, Então vamos, louvado seja Deus, a leitura da mensagem. O título da mensagem é, Os falsos apóstolos, E quando chegar no capítulo de número 16, tem o subtítulo que é Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho, a partir do versículo 16. Mas o título da mensagem em si é Os falsos apóstolos, E diz o seguinte, Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se alguém for pregar-vos outro evangelho, outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário? E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Vamos repetir, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfiguram em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus.
os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pois que muitos se gloriam, segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, farei uma pequena pausa nessa leitura, né? Para fazer menção desses acontecimentos que aconteceram na vida de Paulo, né? Quantas vezes, nos dias de hoje, né? Nós nos desfalecemos por causa de qualquer lutinha que vem sobre as nossas vidas, né? Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, me converti em 1999. E o Senhor me sustentou em todos esses dias, firme e forte na tua presença, assim como hoje eu vivi todos esses dias, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Não pelas minhas forças, mas pela força de Deus. Não por mérito meu, mas pelos méritos de Deus, né? Então, de modo que eu digo aos irmãos, né, é preciso confiar um pouco mais no Senhor. É preciso entregar um pouco mais no Senhor. Os irmãos, eu conheci nesse trajeto, nessa trajetória, muitos que desfaleceram, né? Não estou falando, não estou julgando e não estou supondo, né? Não é, estou falando de fatos, daquilo que eu pude ver, né? Não na minha igreja em si, eu chamo de minha as igrejas que eu dirigi até hoje, mas todas as igrejas são de Cristo, né? Mas eu vi na vida de um modo geral irmãos que estavam firmes e de repente os irmãos estavam batendo cabeça, né? Principalmente irmãos que congregavam na igreja sede, né? Aqueles que eram membros dali, da sede, em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Todos os lugares que eu passei, né? Eu dirigia a congregação e tinha a sede administrativa, né? Então a gente via sempre irmãos, os irmãos comentando sobre um ou outro irmão que estava afastado, estava parado, e às vezes até um ou outro até mesmo desviado, né? Ia saber por quê? Por coisas mínimas, né? E Paulo aqui mostra para nós, né, o que é sofrer por amor de Cristo, né? O que é verdadeiramente amar a Cristo, o que é suportar, né? O Senhor nos alerta dizendo, né? Não vinguei de vós mesmos, eu sou a vingança. Por que não sofrereis, né, todas as opressões, né, ali as acusações, né, as privações?
Por que não sofrereis o dano? Né? Por que tem que enfrentar? Por que tem que confrontar? Por que tem que bater boca? Por que tem que discutir? Por que tem que tirar pergunta? Não é para fazer nada disso. É para entregar nas mãos do Senhor. É para gemer com aquele problema, com aquela falsa acusação que te faz, em toda e qualquer circunstância. Você geme e calado não murmura, não blasfema, não tira pergunta, não discute, não briga. Apenas ore e entregue nas mãos do Senhor. E Paulo passou por essas privações todas aqui. Paulo combateu a vida inteira, frente a frente, na rejeição, nas situações daqueles que rejeitavam o Evangelho. Não era acusações em cima dele, da pessoa dele, sim, por causa do Evangelho. E aqui Paulo fala aqui, né? Envergonhado digo como se nós fôssemos fracos. Né? Mas no que qualquer tem ousadia com insensatez, falo também, eu também tenho ousadia. Né? Paulo mostrando, né, que ele também era ousado. Se alguém batia no pé e dizia que era forte, ele também dizia que era. Né? Então Paulo ele não tinha esse negócio não. Né? São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. Ou seja, em tudo aquilo que as pessoas se vangloriavam dizendo ser, né? Eu sou, você não é. Eu sou, ele não é. Eu sou, ela não é. Eu sou, eles não são. Né? Isso é se vangloriar. É bater no peito e dizer eu sou. Né? Então Paulo fala aqui, né? São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Paulo sentia, né, ele sentia no íntimo dele que ele era um verdadeiro crente, um crente que morreria por amor de Cristo se necessário fosse. Por isso que esse versículo a seguir mostra o quanto Paulo sofreu e padeceu por amor a Cristo. Né? São hebreus também eu. São israelitas também eu. São descendentes de Abraão também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, mas em quê? No que você mostra que você é mais crente do que nós? No que você prova que você é mais hebreu tanto quanto nós? No que você prova que você é descendente de Abraão tanto quanto nós? Né? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Né? Isso em ser ministro, em ministrar a palavra de Deus, em pregar o evangelho do Senhor, em levar a santa palavra de Deus. Né? Ele tinha muito mais tempo, muito mais horas de aplicação, de dedicação, né? Porque ele remia o tempo fazendo a obra de Deus. Por isso que ele fala dessa forma. Falo fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, porque trabalhou muito mais, porque apanhou muito mais do que eles, em prisões, porque foi preso muito mais vezes por causa da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, muito mais, né? Em perigo de morte, muitas vezes. Paulo passou, muitas vezes, perigo de morte. Né? E você, já passou alguma vez perigo de morte por causa da palavra de Deus? Já passou alguma vez por causa da palavra de Deus? Já passou em já teve perigo de morte alguma por causa da obra de Deus? Né? Se você teve, muito bem, né? Para a glória de Deus, né? Com certeza o seu galardão será muito maior, muito grande no céu. Mas Paulo afirma que ele passou muito mais ainda. Né? Em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Né? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Ou seja, as pessoas que nas praças públicas eram chicoteadas naquela época, né, pelos judeus, né, chicoteada pela determinação dos judeus. Né? As pessoas que eram nas praças não podiam tomar mais do que 40 chibatadas. Cada vez que fosse levado para ser chicoteado, chibatado, porque apanhava nus. Na praça pública, frente à multidão, era arrancado as roupas, ficavam despidos, amarrado num pau, de frente para o pau, com as costas para o público e o chicote comendo. Né?
não podia tomar mais de 40. Como não podia tomar mais de 40, o que eles faziam? Dava 39 e parava, encerrava aquela sessão. E retomava quando fosse possível, né, de acordo ali com protocolo deles, né, retornava novamente para ser chicoteado, né, da próxima vez, tomava de novo mais 39, porque não tinha, se tomasse 40 não podia tomar mais, né? Então ele tomou 5 vezes menos uma quarentenas, quer dizer, era quarentenas, mas em toda ela 39. 5 vezes ele foi chicoteado. Então, naquela época, irmãos, as pessoas que eram chicoteadas dessa forma, chama açoite, açoitadas, muitos morriam em uma única sessão de açoite, irmãos. Vocês têm ideia o que é isso, irmãos? Você faz ideia o que é isso, irmãos? O que é tomar 5 quarentenas de açoites, quando muitos, os fracos na fé, morriam em uma única sessão? Paulo tomou 5, irmãos. Tomou 5 e o Senhor sustentou ele com vida para testemunho do Senhor, para que servisse para nós hoje, ver o que é padecer e sofrer por amor de Cristo, né? Embora o Senhor tinha falado que seria dessa forma, né? Então Paulo está aqui falando, dando esse desfecho com os irmãos, mostrando o que é sofrer e padecer por amor a Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando sequência nessa mensagem, porque não foi possível fechar neste vídeo a mensagem inteira, completa, da leitura e também das referências, certo, irmão? Então vamos continuar até fecharmos completamente as referências para passar para um novo capítulo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.